Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo direitinho? Só me confirma aí. Tô testando o microfone novo. Me confirma aí. Sejam muito bem-vindos, boa noite. O assunto de hoje é oportunidades em seguro cyber. Acho que tá tendo um delayzinho. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à live de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Confirma aí, só para eu saber. Boa noite. Hoje está frio no Rio de Janeiro. Enquanto o pessoal não entra, vamos bater papo. Como tá por aí? Vocês estão me assistindo de onde hoje? Tudo ok, Marcos? Maravilha. Marcelo, seja bem-vindo. Oi, Edu. Como você tá? Tudo certinho por aí? Sejam muito bem-vindos, galera. Oi, Alice. Tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal. Oi, oi, oi. Boa noite. Vou começando, tá, gente? O assunto. Já temos 10 pessoas aí ao vivo. O assunto de hoje é oportunidades em seguro cyber. Vocês sabem que eu venho, né, batendo muito na tecla sobre esse tipo de oportunidade, e a ideia do meu projeto é justamente democratizar, digamos assim, o acesso a esse tipo de oportunidade, tá? Então, inclusive hoje, quando eu abri a caixinha, né, algumas pessoas perguntaram se esse seguro ele era aplicável ao PME, né, ou seja, pequenas e médias empresas, e ele é sim, como eu vou explicar hoje, tá, galera? Então, vamos começar. Vou dar uma palhinha e conforme vocês forem tendo dúvida e etc., fica à vontade para escrever aqui nos comentários que eu vou dando uma olhada também e respondendo ao longo da live. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, sobre o mercado de seguro cyber no Brasil, tá? Então, para quem, enfim, nunca tinha ouvido falar sobre isso ou, né, ouviu falar sobre isso recentemente, porque de fato não era um seguro muito divulgado no passado. O seguro cyber, na verdade, já existe no Brasil há pelo menos uns 10 anos, tá? Então, grandes empresas, né, não apenas grandes empresas clientes, mas grandes empresas seguradoras já possuíam e trabalhavam com esse tipo de modalidade, tá? Só que, sinceramente, e eu venho trabalhando com esse seguro há muitos anos, né? Desde que eu era gerente técnica aí das grandes corretoras, então a gente sim já tinha alguns clientes, né? Que, enfim, tem a pólice há muitos anos, mas muito por conta de uma governança corporativa, geralmente eram subsidiárias de empresas multinacionais, e por aí vai, tá? E realmente nos últimos 3 anos, 2 anos principalmente, o seguro cyber ele deu um boom, né, de contratação. Realmente os clientes começaram a buscar muito mais, inclusive foi apenas, mais uma curiosidade, né, foi apenas em 2019 que a SUSEP abriu o ramo específico, tá, de riscos cibernéticos, né? Então isso também é mais uma curiosidade aí do mercado, para você ver que realmente é um seguro fresh, digamos assim, e como eu vou explicar, ele veio para ficar, tá? Porque de fato é um risco não apenas atual, mas que toda e qualquer empresa, como vocês vão, enfim, ver aqui, corre, né, hoje em dia. Oi, Pedro. Oi, pessoal que está chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Live sobre oportunidades no seguro cyber. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, né, no ano passado a gente já teve 43 milhões de prêmio de emissão, né, inclusive nos primeiros meses desse ano já teve um aumento aí de 254% quando comparado ao ano passado. Então, assim, eu venho acompanhando também, né, as postagens, etc., de colegas corretores que batem na tecla de outros seguros, e aí, nossa, tal seguro cresceu 11%, tal seguro cresceu 7%, e eu pensando sempre, né, por isso que eu bato na tecla, gente, e ninguém tá de olho no cyber que tá crescendo aí 254%, e por aí vai. Linhas financeiras de maneira geral, que você sabe que eu sou fã de todos eles, mas até justamente por isso, né? Vocês sabem que eu trabalho com seguro D&O, com seguro I&O, com seguro garantia. Por que eu tenho batido tanto na tecla do seguro cyber hoje em dia, né? Vocês vão entender mais sobre isso, tá? Mas é porque realmente é uma senhora oportunidade, falo isso por experiência, tá pintando muito negócio disso por aqui, e eu quero ver vocês também movimentando essa carteira. Então essa é a ideia da live de hoje, tá?
Mais uma questão também que motivou, né, muito, na verdade, o crescimento aí do mercado nos últimos anos, fora o aumento do risco e LGPD, que eu já vou entrar nesse mérito, foi também as próprias seguradoras, né, terem aberto, digamos, esse mercado para o PME, que é, aliás, o foco principal do que a gente vai falar aqui, tá? Então, as pequenas e grandes empresas, as pequenas e médias empresas, elas têm, sim, esse risco muito latente, tinha uma busca, né, uma procura muito grande. De fato, os produtos há um tempo atrás não eram muito adequados a essa realidade e hoje em dia, tanto em termos de custo, franquia, né, e por aí vai, porque a gente sabe também que a franquia não pode ser igual para uma grande empresa do que para uma pequena empresa, foram acontecendo ajustes no produto, né, e isso trouxe também um aumento de prêmio muito grande, seguradoras trabalhando aí com facility, né, e por aí vai. Então, realmente, a tendência, né, como a gente tem acompanhado, e aí a gente vê, enfim, diversas seguradoras entrando novas, estudando lançar produto nesse mercado, que também, a gente sabe que trabalha com isso, é um indicativo muito forte, né, do quão quente, digamos, está um ramo, tá? Então a busca aumentou, né? Era isso que é o próximo ponto, que justamente eu vou linkar com esse, para explicar o porquê que aconteceu esse principal boom. Talvez a maioria aqui já tenha ouvido falar, né? Enfim, eu própria já postei um pouco sobre isso, mas foi aprovada finalmente no ano passado, inclusive essa já era uma discussão que vinha sendo trazida, né? Enfim, desde 2018, a nova legislação, né? Então a LGPD, ela com certeza, posso colocar minha mão no fogo, garantir isso, que ela, enfim, teve um papel aí, digamos, essencial, né, enfim, nesse aumento pela procura do seguro cyber, tá? Então, como a gente vai ver, o seguro cyber ele não cobre apenas as questões da LGPD, mas naturalmente, oi, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Oi, pessoal que está entrando agora. Então, naturalmente, a gente conhece o Brasil, eu sempre brinco com isso, né? O risco ele já era grande, né? Os ataques cibernéticos já estão acontecendo há anos, isso já é a nova realidade de toda e qualquer empresa, inclusive a nossa, enfim, eu vou falar também sobre isso, porque todo mundo realmente corre esse risco, tá? Mas, conhecendo o Brasil, era esse o link, né, que eu ia fazer. Naturalmente, quando tem uma legislação, quando o negócio vira lei, quando tem multa, né, que daqui a pouco também entra em vigor, o pessoal começa a se preocupar um pouco mais, enfim. E aí, não apenas, né, em se adequar à legislação, porque isso é complementar, digamos, à contratação do seguro, né, uma coisa não exime a outra, digamos assim, mas também é muito natural que eles busquem também uma solução de seguro para cobrir qualquer prejuízo financeiro decorrente aí de processos judiciais, né, decorrente da nova legislação, tá? Então isso é uma coisa muito séria. E as empresas, falam isso por experiência, eu sempre divido, né? Na verdade, eu tenho vários calls por dia sobre seguro cyber com clientes, com prospects, etc. Elas estão, sim, muito preocupadas, né? Esse assunto está em voga, então por isso que eu tenho batido muito na tecla e a hora é essa, né? A multa daqui a pouco entra em vigor, como eu comentei, e esse, com certeza absoluta, é, sim, um dos fatores principais aí que tem movimentado e motivado, digamos, o aumento das contratações de seguro cyber, tá? Outra coisa também, né, que eu falei en passant aqui, eu também posto bastante sobre isso, é que o número de ataques cibernéticos, gente, aumentou demais, tá? Então, como eu comentei, né, nessa era globalizada, digitalizada, que não tem mais volta que a gente vive, isso já era um risco... Só dar um golinho aqui, peraí. Estão me ouvindo bem? Estão acompanhando? Se tiver alguma dúvida, vai mandando, hein? Só um segundo, só dar um golinho aqui. Então, naturalmente, é isso como eu comentei, né? Já era uma realidade do mercado esses ataques cibernéticos em todo e qualquer tipo de empresa, mas também tem mais uma característica que esse risco aumentou nos últimos anos, né? Então, toda essa pandemia, todo esse home office que a maioria das empresas, né, enfrentou, continua enfrentando, naturalmente também aumenta o risco de vulnerabilidade de maneira geral. Eu estou batendo muito na tecla do ataque cibernético, porque realmente é uma coisa que tem acontecido muito, a gente tem visto muita notícia sobre isso e por aí vai, mas pode ser também
outras questões, tá? Relacionadas ao vazamento de dados e comprometimento, que, aliás, é do que trata a própria lei, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, aliás, eu anotei aqui um número, eu adoro esses números, assim, de seguro cyber, porque são impressionantes. Só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, o número de ataques cibernéticos aumentou em mais de 860%. Então, assim, realmente, e, aliás, isso é outra experiência que eu posso dividir com vocês. Em todas essas reuniões que eu faço, né, que eu participo, sempre que tem alguém do TI, a pessoa comenta, já passei por isso, já tive que impedir esse tipo de ataque, ou poxa, eu tenho um colega que, enfim, né, teve que ficar não sei quanto tempo sem sistema, ou já pagou resgate. Então, assim, é muito interessante, é um risco realmente muito atual, né, que está acontecendo e que, de novo, não tem volta, né, por mais que as empresas invistam em tecnologia, em proteções, se adequem à legislação e etc., a questão do vazamento de dados ainda pode acontecer, né? E aí, seja por ataques cibernéticos, né? E outros riscos que eu vou comentar logo mais, tá? Outro dado importante, né? Eu achei interessante também, é que o número de pedidos de resgate. Então, para quem não sabe, esse é outro risco muito grande que as empresas correm, né? O nome desse tipo de ataque é ransomware. Eu já coloquei, enfim, algumas informações aqui, casos reais sobre isso, que é quando os criminosos, que são os hackers, solicitam, né, o pagamento de um resgate para o não comprometimento, para a não liberação, né, dos dados em questão que eles hackearam. Então isso aí tem se tornado cada vez mais comum e a mesma referência. Na pandemia aumentou em mais de 3 vezes, tá? Esse tipo de ataque onde é solicitado, além, enfim, da eventual perda dos dados e etc., né? Paralisação das operações e por aí vai, é também solicitado o pagamento do resgate. E aí é legal vocês saberem que o seguro cyber justamente teria cobertura, daria cobertura, né, para isso, tá? Então isso também é um risco muito real. Sobre a LGPD, gente, eu até perguntei hoje lá no Stories, falei que, enfim, vou fazer uma live específica sobre isso, porque realmente é um assunto um pouco extenso, né? Mas, dentre outras coisas, qual é a principal diferença, né, assim, que ela traz e por que aumenta tanto esse risco? Primeiro que ela traz a possibilidade de judicialização, digamos assim, de qualquer situação de vazamento de dados. E aí, vazamento de dados efetivo ou, enfim, alegado, né, algum problema alegado, e aí o seguro ele cobre os custos de defesa, eventuais acordos, indenizações, tá? Todas essas coberturas aí tradicionais de RC, digamos assim. Já vou explicar um pouco mais sobre o produto, agora a gente está falando um pouco mais sobre o risco, né? E, dentre outras coisas, ela também obriga, isso aí já é lei, que caso aconteça alguma coisa, né, tenha alguma invasão, algum comprometimento de dados, que como a gente viu é relativamente, enfim, comum, né, elas informem aos clientes. Então isso tem duas coisas, né? Isso gera custo e isso aumenta a probabilidade da empresa receber reclamações, né? Porque naturalmente, quando o cliente sabe que ele teve os dados comprometidos, vazados, dados de cartão de crédito, aí depende um pouco do quão sensível é esse dado histórico de pacientes, né? Enfim, a área da saúde foi aí muito atacada, aumentou em mais 75% os ataques à área da saúde. Então, assim, realmente é um risco, como eu comentei, altíssimo. E mais uma coisa, as multas milionárias que ainda não estão em vigor, mas vão entrar logo mais e as empresas estão preocupadíssimas. Empresas de todos os tamanhos ainda não têm uma linha de corte, digamos assim, qualquer empresa teoricamente pode ser multada. Eu até acho que de repente vai ter, né, para empresas menores, eventualmente, enfim, uma limitação aí desse valor da multa, porque diz que pode chegar a 50 milhões, é proporcional ao faturamento, mas enfim, isso também, essa questão da multa tem preocupado muito os clientes e aí é um excelente argumento comercial também. Tudo ok até aqui? Áudio bom? Maravilha. Eu fiquei feliz, porque eu tô testando um microfone novo. Que bom que vocês gostaram. Vai me dando esse feedback, galera. Vamos lá. Mais uma coisa que eu, enfim, comentei por alto, né? Mas essa dinâmica de home office, naturalmente, também aumenta muito o risco, porque, enfim, a proteção, o nível de proteção que os colaboradores têm em casa, né, é muito diferente do nível de proteção que eles têm na companhia, né? Não é qualquer companhia que, enfim, inclusive forneceu o material, né? Tem muitos que estão usando o laptop pessoal e por aí vai. Então, realmente, esse tipo de coisa pode acontecer, tá? Só para fechar essa questão e a gente começar a entrar no que é o seguro em si,
Peraí, gente, que eu me perdi. Aliás, uma curiosidade sobre mim que vocês provavelmente não sabem. A minha letra é muito feia. Então eu mesma me perco aqui às vezes nas minhas anotações. Escrevi aqui umas coisas para não esquecer os pontos, então vamos lá. Outro ponto é que eu tenho visto isso de maneira geral, né? E como eu disse, isso é motivado não apenas pelo aumento dos ataques cibernéticos, mas também pela nova legislação que entrou em vigor, né? Isso tem começado a ser exigido em contratos, né? Então isso amadurece o mercado, né? Eu tenho recebido diversos casos, a área de TI principalmente está começando a, além de exigir o RC profissional, que já era relativamente comum, exigir também uma cotação, né? Uma proposta de riscos cibernéticos, tá? Então isso é outro ponto, né, a se considerar nessa questão. E como eu já comentei, assim, é muito comum que quando aumenta a busca, aumenta o número de seguradoras, aumenta a competitividade de prêmio, é uma roda que se retroalimenta, né? Então os negócios vão aumentando, a previsão, como eu comentei, agora no início do ano já aumentou 254%, a previsão para, enfim, até o final do ano explodir realmente o número de contratações e eu quero que vocês façam parte disso também. Então a ideia da live é justamente essa. Ok sobre o risco, gente? Agora eu pensei em começar a entrar no que é o seguro cyber, né? Então, riscos cibernéticos e que cobre, porque quando eu fiz a enquete mais cedo, eu perguntei se justamente, você já atua, não atua? E a maioria ainda não tinha atuado. Então, eu queria dar uma palhinha, assim, sobre o que é o produto. Pode ser? Me manda aí qualquer dúvida de novo, só ir comentando, tá, galera? Vamos lá. O que é o seguro cyber, tá, gente? O seguro cyber ou seguro de proteção digital ou seguro de riscos cibernéticos, enfim, ele tem diversos nomes, né? Inclusive na SUSEP o nome dele é compreensivo, riscos cibernéticos, se eu não me engano. E ele é um seguro que, na essência, ele é um RC. O que é um RC? Ele protege contra reclamações de terceiros, tá? Decorrente do quê? Então, ele é um seguro que protege a responsabilidade decorrente do vazamento de dados, tá? Isso é importante porque quando a gente fala de riscos cibernéticos, o pessoal acha que, se pifar um equipamento meu, né? Enfim, pode ter cobertura no seguro cyber. Não é esse o objeto dessa pólice, tá? O objeto aqui é a responsabilidade pelo vazamento de dados, tá? Isso é a cobertura básica, digamos assim, do RC, né? Que, como eu comentei, é a essência do seguro, tá? Só que o interessante desse seguro, enfim, é que, e aí inclusive o próprio nome da SUSEP dele é compreensivo, não é RC, é que ele também dá diversas coberturas de primeira parte, né? Então o RC é de terceira parte e as coberturas de primeira parte seriam, por exemplo, eu vou listar aqui algumas e explicar quais são, o pagamento do resgate. Então, assim, veja que o pagamento do resgate, ele é um prejuízo financeiro da própria companhia, né? Ele ainda não envolve necessariamente uma reclamação de um terceiro, tá? Então, o seguro cyber, ele é esse mix de coberturas de RC e de primeira parte. Outra cobertura muito legal dessa de primeira parte, né? E aí eu vou tentar explicar, tipo assim, conforme... Tipo assim foi ótimo. Conforme vai acontecendo os eventos, né? Digamos que a gente teve um ataque cibernético ou um evento de comprometimento de dados, tá? A partir desse momento, o que a empresa tem que fazer, né? Ela tem que contratar um profissional de TI. E aí, pensando que a equipe dela interna de TI não tenha conseguido resolver, ou que ela não tenha uma equipe de TI, né? Porque, como eu comentei, o seguro cyber, ele é sim uma solução para pequenas e médias empresas que muitas vezes não tem uma equipe de TI interna, tá? Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer para resolver uma situação assim é contratar uma empresa de TI especializada, tá? Em um segundo momento, pode ter também uma cobrança extra ou ser necessário contratar uma outra empresa para recuperação ou restauração desses dados que eventualmente foram comprometidos. Carol, por que você está falando tanto de dado? Por que isso é importante? Gente, porque dados é justamente o que trata a nova legislação, tá? Então, por isso que hoje em dia eu até vi um meme outro dia engraçado, tipo, sim, pelo amor de Deus, pega os meus dados e para de colocar esse pop-up. Então, assim, é isso, né? Enfim, os sites, as empresas, etc., hoje em dia estão pedindo consentimento o tempo inteiro, etc., porque a lei já está em vigor. Então, é justamente disso, ou desse risco, né, que se trata o seguro cyber. E, aliás... Uma outra coisa, deixa eu só dar mais um golinho aqui. Uma outra coisa que é muito importante, né, que a gente sempre bate muito na tecla, eu pelo menos, né,
do risco do cliente, do quanto é importante para as empresas e etc. Mas a verdade é que essa nova legislação ela é muito importante para nós enquanto consumidores, né? Porque os nossos dados estavam realmente à mercê aí, digamos, de serem distribuídos, vendidos e por aí vai, como a gente tem lido 1000 notícias a respeito, tá? Então, só, enfim, esse parênteses aí que eu lembrei aqui e achei importante comentar. Tá, gente? Então, a cobertura de RC, que cobre qualquer reclamação de terceiro, né, decorrente de vazamento de dados, aí esse terceiro pode ser qualquer um, né, pode ser a agência reguladora, que logo mais também vai estar aí a pleno vapor, que é a ANPD, né, essa também e como deveria ser uma grande preocupação dos clientes, porque o órgão regulador no Brasil costuma pegar no pé mesmo, multa mesmo também, aliás, então é uma preocupação bem plausível. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E naturalmente, reclamações de clientes, né? Então, como eu comentei, não necessariamente precisa ser judicializado ainda, ou seja, não precisa ser um processo judicial. Se virar um processo judicial, é claro que também tem cobertura, né? Mas, como eu comentei, a gente tem várias questões aí anteriores a isso. A cobertura de lucros cessantes, vou explicar ela agora, que aliás alguém também me pediu isso na caixinha, tá? Olha que interessante, o seguro cyber, ele também cobre, dentro dessas coberturas de primeira parte, os lucros cessantes decorrentes de um ataque cibernético. Então, naturalmente, isso é mais preocupante para algumas atividades do que para outras, né? Mas você imagina uma empresa aí sofrer um ataque cibernético e ficar paralisada durante dias, semanas, meses, tá? Então, o quanto que isso não pode impactar, né, no faturamento, no lucro dela. A gente teve, enfim, diversos casos recentes, né, que falam justamente sobre isso. Sai muito na mídia os casos grandes, porque, enfim, né, faz sentido, mas eu até costumo lembrar que, imagina, assim, se essas grandes empresas estão sendo atacadas, imagina as pequenas, né, porque essas grandes investem milhões em proteção e, enfim, né, por aí vai. Então, aliás, esse é um projeto que eu tenho feito, de trazer casos menores, né, ou seja, mais do dia a dia, assim, para ficar ainda mais fácil de vocês exemplificarem no dia a dia com os clientes, tá? Então, lucros cessantes, para exemplificar, literalmente lucros cessantes. Então, se sofrer um evento de vazamento de dados, né, um ataque cibernético, por exemplo, como eu venho, enfim, utilizado aqui como exemplo, você ganha, a empresa ganha o lucros cessantes com suas ressalvas, gente, tá? Então, as seguradoras não são todas iguais, eu sempre gosto de, enfim, lembrar vocês disso, né? Algumas têm franquia, e aí depende realmente, como eu comentei, do caso, tá? Mas isso é uma cobertura bem legal e bem importante. E mais uma que eu selecionei aqui, além dessas que eu vou falar hoje, naturalmente tem várias outras, tá, gente? Eu escolhi umas aqui que, enfim, são assuntos que estão em alta e que, inclusive, podem ser argumentos comerciais aí na visita. Então, assuntos, né, que realmente chamam a atenção aí do cliente. Mais uma questão que, assim, há um tempo atrás, sendo bem sincera, essa cobertura, não apenas no cyber, né, mas enfim, em outras também, era o que a gente chamava de perfumaria, ou seja, não tinha muita aplicação na prática, e nos últimos anos ganhou muita força e é muito utilizada, que é a cobertura de despesas de publicidade. Então, o que acontece, né? Num evento de vazamento de dados, principalmente, como eu comentei, do tipo de operação da empresa, do tipo de dado que vazou, da proporção que tomou isso, né? Você tem que realmente ter esse último custo para cessar essa situação, né? Então, nada mais é do que um custo para contratação de assessoria de imprensa para mitigar eventuais danos à reputação. Então, a gente sabe que hoje em dia qualquer coisa vai para mídia, qualquer coisa, enfim, né, tá no Twitter, no Instagram, todo mundo replicando e por aí vai. Então, isso aí pode sim causar um dano à reputação da empresa, principalmente dependendo do tipo de atividade. Tem empresas que acreditam que possam transferir estes danos de vazamento ao provedor ou sistemas de manutenção. Fernando, né? Primeiro, obrigado pela participação. Vou responder. É o seguinte, naturalmente, todas as empresas, né, tentam se resguardar, sim, através de contratos e etc., né, subrogando, se for o caso, qualquer erro, negligência, né, enfim, ou ataque mesmo, de fato, ao sistema. Mas o que acontece, tá? Isso, inclusive, agora perante a legislação. A responsabilidade, independente dele estar, digamos assim, respaldado contratualmente, a responsabilidade pela lei é de quem coletou o dado. Então, independente de, eu subcontrato um servidor, que aliás é o que a maioria faz, tá? A responsabilidade perante a lei, volto a dizer, é de quem coletou o dado, tá? Então, não importa muito
para a lei. Se você dividir isso, se, enfim, você fez da maneira correta, se você está respaldado nesse sentido contratualmente, tá? Você pode sim ser questionado. E aí no processo judicial corre como qualquer outro, se for o caso, a defesa, né, do cliente em questão, olha, isso aqui não era minha responsabilidade, era do outro cara, corre que nem um processo de RC normal, provavelmente vai se subrogar contra a empresa que cometeu, digamos, se de fato foi uma falha dela, mas assim, volto a dizer, isso não tira do colo nem a responsabilidade e nem um eventual prejuízo financeiro, porque ele naturalmente vai ter que contratar esses advogados para, enfim, fazer esse discurso, tá? E por aí vai. Então, assim... E eu falei tudo isso para te ajudar justamente quando as empresas falarem isso, porque não deixa de ser uma objeção, digamos assim, na prática, né? Então, é isso. Assim como em diversos outros tipos de seguro, né, RC profissional e por aí vai, né? Os profissionais, eles tentam contratualmente, né, e etc., se resguardar, o que não significa que eles não possam ser processados, questionados, enfim. E aí, mesmo se ele não cometeu de fato, né, se não teve o vazamento, se foi alguma coisa errada e etc., ele já teve aí o custo com o advogado, etc., para verificar tudo isso, eventualmente com a empresa de TI e por aí vai. Tudo aquilo que a gente já falou, tá? Então, excelente ponto, Fernando, muito bom, mas é mais ou menos por aí, tá? A responsabilidade, como eu comentei, perante a lei é de quem coletou o dado, tá? Mais uma coisa, vamos lá, que eu me perdi aqui de novo, nas coberturas. Ah, beleza, essas tinham sido as coberturas que eu separei, e só mais uma, que também, aliás, é linkada com... a LGPD. A LGPD, como eu comentei, ela exige a notificação dos clientes em caso de vazamento de dados. O Seguro Cyber ele também cobre isso. Não lembro se eu já tinha comentado isso, mas está anotado aqui. Enfim, expliquei para vocês. Tudo certo, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui que tem uma pergunta. Eu mesmo estou fazendo sombra em mim. Outras empresas acreditam que o seguro RC E&O cobre esses danos cibernéticos. Não cobre exatamente a mesma coisa, mas tem uma mini sobreposição no RC profissional da área de tecnologia da informação. Mas é mini mesmo, são duas coberturas, enfim. O objeto principal das apólices não são os mesmos, né? Mas, enfim, tem esse entendimento errôneo, às vezes, por conta disso, tá? Quem é meu aluno sabe. Sabemos que as seguradoras exigem que a empresa tenha um mínimo de segurança nos sistemas que deseja contratar. E pelo que vem percebendo, ao menos aqui, que as empresas não estão adequadas a essas exigências. O que dificulta a contratação do seguro. Então, com certeza, assim, a subscrição, e esse é outro ponto, aliás, que é o próximo, vocês estão muito antenados, a gente está aqui com transmissão de pensamento, que é justamente quais são os focos, né, enfim, quem são as empresas aí, foco mesmo do cliente, ou seja, que as seguradoras têm apetite para vocês não terem frustração nem na sua prospecção, nem enfim, nem criar frustração, na verdade, para o cliente, tá? Então, primeira coisa, naturalmente, quando a seguradora analisa o risco, se o cara não tem, nem vou dar um exemplo, enfim, né, assim, demais, mas para ficar bem claro, se o cara não tem nenhum antivírus, é um tipo de risco que a seguradora não quer, né? Então, isso daí depende um pouco da seguradora, mas eu vou dividir uma experiência minha, assim. As seguradoras que eu uso, principalmente para o PME, e também vou chegar lá para explicar quem são as que eu, enfim, mais utilizo, naturalmente entendem que empresas PME não têm todas, enfim, as proteções que uma grande empresa possui, tá? Então a gente tem que dar uma olhada também em quem são essas seguradoras que você tem cadastro, se são essas que já atuam com PME, porque tem muita seguradora que tem esse foco que está justamente flexibilizando, porque é isso justamente que você falou, assim, o mesmo que é exigido de uma grande empresa não pode ser exigido de uma pequena empresa, senão a gente não ia realmente conseguir tirar negócio do papel, né? Essas pequenas empresas não têm esse tipo de estrutura, então... Depende realmente da seguradora, tem seguradora que é muito mais criteriosa nesse sentido, mas pela minha experiência, só para responder aí, nessas que atuam bem no PME, essa exigência é um pouco mais baixa, o que não deixa de, enfim, significar que existem sim essas exigências de subscrição, tá? Então isso daí realmente faz sentido e como qualquer mercado, ao meu ver, a gente também vai amadurecendo nesse sentido, né? Ou seja, os questionários com o tempo vão simplificando e por aí vai, né? Então isso daí é um ponto realmente importante. E por que eu digo isso, né? Aliás, já puxando aqui o gancho para o próximo ponto, né?
Dicas foco PME, que eu sei que vocês querem saber disso, eu anotei aqui algumas que justamente as seguradoras têm um pouco mais de apetite, mas foi excelente esse comentário da Alice, porque realmente a gente tem que sempre prestar atenção que não é qualquer empresa que vai passar no crivo da análise das seguradoras, né? Mas eu selecionei aqui alguns que geralmente as seguradoras gostam. Tóquio, né? O Marcos comentou, sim, eu acho a Tóquio ótima, enfim, para PME, tá, gente? A gente está comentando. Grandes riscos, o cenário é um pouco diferente, a gente está falando aí de AIG, Chubb, enfim, outras entram nesse hall de opções, tá? Mas para pequenas e médias, Tóquio é uma boa opção, AXA é uma boa opção, Zurich é uma boa opção sobre as seguradoras, tá? Mas eu tô me adiantando, né, porque a gente tá falando das seguradoras, mas eu vou voltar antes pro cliente foco, tá, gente? Dessas empresas que cotam aí, empresas quando eu digo são seguradoras, que cotam a partir de 100 mil de faturamento, só para vocês terem uma referência. Mas tem empresa que tá para lançar produto que nem isso vai exigir, tá? Então, como eu comentei, isso aí tem realmente mudado um pouco, o que não significa que a gente está conseguindo cotação para tudo, e até para grandes empresas, aliás, por experiência, está mais difícil de conseguir para grandes empresas do que para pequenas empresas, tá? Para pequenas empresas está relativamente bem tranquilo nesse sentido. Sobre o foco, eu anotei porque eu não sei de cabeça também, né, gente? Pelo amor de Deus. Aliás, essa primeira, instituições de ensino. E aí a gente está falando sobre escolas, universidades, tá? Cursos de línguas e por aí vai. Todas essas empresas não apenas são, enfim, muito foco, porque esse tipo de histórico escolar, né, principalmente escolas, porque está falando de menores, etc., é um risco muito sério. Então, costuma ser o tipo de empresa que as seguradoras que são focadas em PME aceitam sempre, gente. Realmente, o pessoal está falando aqui, dependendo das proteções da empresa e etc. Mais um ponto importante que eu lembrei que tem a ver com a LGPD. Não necessariamente a empresa precisa estar 100% adequada à LGPD para conseguir um seguro, tá? Isso daí é um preconceito também que o pessoal geralmente tem. Eu acho que com o tempo, naturalmente, isso pode ser que vire uma exigência, mas atualmente não é bem por aí não, tá? Isso ajuda, lógico, tanto em termos de aceitação como em termos de taxa, né? Enfim, isso tudo entra aí na negociação, mas é importante comentar sobre isso. Então, instituições de ensino, até coloquei um exemplo real outro dia no feed, depois da live, se vocês quiserem, eu posso colocar de novo para quem perdeu, sobre empresas de comércio de maneira geral, mas não eletrônico, tá? E aí não estou dizendo que comércio eletrônico não dê para cotar, mas naturalmente tem outro olhar, né, para as seguradoras, mas comércio de maneira geral pode sofrer muito, inclusive, se tiver que paralisar as operações, ficar sem, enfim, internet, sem luz, etc. Tem os mais diversos tipos de ataque nesse sentido, inclusive se tiver que pagar um resgate, né, ou algo do gênero, muitas vezes pode quebrar as pernas, digamos assim, desse pequeno e médio comércio, que não é a realidade das grandes empresas, que naturalmente contratam o seguro como um paliativo, digamos assim, mas tem sim caixa para arcar com essas situações caso elas aconteçam, tá? Dados sensíveis em instituições de ensino, exatamente. Essa questão do dado sensível, aliás, que a Alice comentou, é um conceito da própria LGPD, tá, gente? Então, existem alguns tipos de dado e, como ela comentou, esses dados sensíveis são sim mais críticos. Então, provavelmente, as sanções vão ser maiores e por aí vai, tá? Então, questões financeiras, né? Questões de histórico de paciente, questões de menores e por aí vai. Mais uma... Consultorias de maneira geral, né? Então, isso daqui é um risco bem tranquilo também, volto a dizer, claro que depende das proteções, né, da empresa e por aí vai, como qualquer seguro, né, gente? Enfim, o seguro de incêndio também, a empresa precisa ter ali pelo menos sei lá, extintor, eu não entendo nada de seguro incêndio, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos lá, outro foco, empresas de transporte, que eu sei que tem muita gente que trabalha com transporte, gente, elas são muito alvo de ataques cibernéticos, tá? E as seguradoras têm sim apetite para esse tipo de risco, essa é uma dica boa. Ih, gente, olha eu mais uma vez não entendendo minha letra, entendi. Engenheiros e arquitetos, tudo a ver também, tá? São muito alvos, são contratantes e têm apetite. Peguei aqui alguns, tá, gente? Só para, enfim, a gente fazer esse brainstorming, mas naturalmente sempre cabe a consulta, né? Hotéis, então hotéis, pousadas, empresas de, como é que chama? Hospitalidade de maneira geral também são foco. Área de TI, obviamente, né, gente? A área de TI, aliás, é uma grande dica, porque eles são os que são mais antenados, digamos, no momento. A área jurídica, idem. Então, escritório de advocacia,
uma dica bem prática comercial, se você tem entrada, né, em algum que já atua com LGPD, com adequação e etc, é uma excelente, enfim, parceria que você pode fazer, tá? Eu, enfim, tenho sucesso com algumas dessas por aqui, para ser bem sincera. Contadores, naturalmente, dados, enfim, super críticos, né? Se vazar alguma informação dessa, enfim, propriedade intelectual da empresa, escritórios de advocacia, justamente, né? Esse ponto é muito importante, tá? Vamos lá, área médica, tá? Então, área médica, alguém comentou, área médica, sim, tem sido muito atacada. As seguradoras têm sim apetite, mas têm apetite para os riscos menos críticos. O que eu quero dizer com isso? Escritórios não, consultórios de dentista, enfim, né, de estética até mesmo, né, porque a gente não está falando de RC profissional. E aliás, já aproveitando esse gancho, gente, caiu um negócio aqui, ó. Já aproveitando esse gancho, o Seguro Cyber, assim como outros também, ele te abre muitas outras portas de cross-sell, né? Então, todas essas últimas empresas que eu falei, engenheiros e arquitetos, contadores, advogados, área de TI, etc., sempre tem que oferecer também a apólice de responsabilidade civil profissional, que cobre aí qualquer falha, né, na prestação de serviço desse cliente. Então, veja que o Seguro Cyber, ele tem também esse poder, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas de ser estratégico nesse sentido, né, de te abrir portas. Então eu vejo muito isso aqui, tem um cliente tal que, poxa, ele já tem RC profissional, então o cara, o corretor, né, no caso, esquece de oferecer de novo, não insiste muito. Falei, duvido que ele tenha Seguro Cyber, vamos marcar uma conversa sobre isso, a gente aproveita aí na reunião, pergunta quando é a vigência, né, explica que, enfim, não são todas as seguradoras que cobrem criminal, aquela coisa toda a gente vende o nosso peixe. Então tem que sempre ficar de olho e lembrar, né, que justamente pelo Seguro Cyber ser uma novidade, ser um assunto que está em voga, né, e etc, é um assunto interessante, eu sou suspeita para falar, mas é mesmo. Então as empresas, os clientes estão muito abertos, né, a esse tipo de solução, de conversa e por aí vai. Então a gente tem que sempre levar sobre isso. O Dário perguntou, e os ramos excluídos? Pois vamos falar um pouquinho sobre isso também. E aí não são absolutamente excluídos, né? Como a gente comentou, sempre vale a consulta, depende sim dos sistemas protecionais do cliente, etc. Mas ramos que as seguradoras não têm tanto interesse, e aí lembrando que a gente está falando dessas de PME, né? Quando a gente fala das de grande risco é outra história. Comércio eletrônico, naturalmente, empresas de pagamento, área financeira de maneira geral, e aí seja gestora de fundo, seja bancos, seja, enfim, tá? As mais diversas, esses são riscos críticos. Área da saúde, mas aí grandes hospitais, tá? Isso daí tem sido realmente muito crítico de lidar. A indústria de óleo e gás, né? Enfim, vocês devem ter visto aí o que tem acontecido, também está relativamente difícil. Todas essas mega indústrias também que lidam com esses dados mais sensíveis, como a gente já comentou, que é um conceito específico, né, da LGPD, com certeza tem aí um risco muito mais alto. Mas, enfim, foquem no que eu já disse que foco aí das seguradoras, pelo menos no PME, academia de ginástica total, enfim, também tem relativamente acesso aí a histórico, né, de pacientes, pode sim sofrer um ataque, inclusive tem caso real, eu vou até anotar aqui para postar esse, que eu não sei se eu já postei, ou se é um caso antigo, a gente recicla, que não é todo mundo que vê, né, os posts. Aliás, vou fazer uma mini pausa no assunto técnico para falar sobre isso. O engajamento hoje em dia, né, a entrega do Instagram, e vocês sabem que, enfim, a divulgação do meu trabalho depende muito disso, tá horrível, gente. Então, se vocês puderem e gostarem do conteúdo, lembra de ir lá no meu perfil, ativar as notificações, curtam, comentam as coisas que eu faço, porque isso ajuda a amiga aqui, parceira, a divulgar o trabalho, de verdade, ajuda a entrega mesmo dos posts. Falei isso só porque eu lembrei disso, tá, gente? Enfim, só uma pausa aí no Seguro Cyber. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nessa pergunta. Quais são as exigências básicas exigidas pelas seguradoras? Então, depende muito, como eu comentei, da seguradora, mas dá uma olhadinha nas que tem facility, porque fica muito claro. Tem umas 10 perguntinhas que eu não sei de cabeça, né? Enfim, quem é meu aluno eu disponibilizo e tem acesso a isso lá na área, enfim, pode dar uma olhada, tá? Mas depende um pouco de seguradora. Eu daria uma olhada nessa lista aí do Facility, que eu acho que é um caminho um pouco mais simples. A gente sabe que aquele questionário enorme de cyber, às vezes, fica um pouco complicado, né, da gente entregar para essas pequenas empresas. As grandes, como eu comentei, tem área de TI, esse questionário até que hoje em dia tem voltado bem rápido, mas em pequenas e médias a gente sabe que tem essa dificuldade. Então, vou até
enfim, passar esses pontos para vocês, porque realmente é um ponto, enfim, importante aí, além do foco, né, que eu já dei várias dicas aqui hoje, ter na manga essas exigências mínimas, digamos assim. E aí lembrando que, dependendo do tipo de empresa, né, são exigidos diferentes tipos de proteção. Se a gente está falando de um mega hospital, se a gente está falando de uma super empresa de tecnologia que é desenvolvedora de softwares, né, enfim, de um banco, e de uma empresa pequena e média, como eu comentei, a exigência, né, essa régua tende a ser muito mais baixa, porque senão não estava, enfim, bombando esse mercado, né? Realmente, como eu comentei, o mercado ele está sim se tornando mais competitivo nesse sinistro. O próprio questionário, como eu comentei, é um bom guia, tá? Dessas exigências. Vamos lá, próximo ponto. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Sobre as seguradoras eu já falei, né? Mas vou falar de novo. Aliás, quem ainda não baixou o guia completo do Seguro Cyber, eu desenvolvi um material super legal para vocês, que é, assim, realmente um guia para vocês terem na palma da mão. Tem alguns dados super legais, eu já comentei, né? Eu gosto dessas estatísticas, etc., porque ajudam com os clientes. Ah, queridos, vocês que são maravilhosos, muito obrigada por todo mundo que está aqui prestigiando o trabalho. Então, vamos lá. Sobre seguradoras, só para fechar essa questão, principais para PME, e aí, como eu comentei, tem outras seguradoras entrando, né? São as que eu mais uso. Então, vou dar até uma opinião pessoal. São as que eu, Carol, mais uso. AXA, Tóquio e Zurich, tá? São as que eu mais uso aqui no dia a dia para PME. Como eu comentei, grandes riscos é diferente. Aí já entra uma AIG, entra uma Chubb. Enfim, a Generali, né, teoricamente tem produto, mas eu, Carol, confesso que não tenho feito muito negócio com eles. Então tá, dicas de seguradoras são essas. Para não esquecer isso, baixa o seu guia completo do Seguro Cyber, que é um material gratuito que eu desenvolvi para ajudar vocês, tá bom? Olha, gente, eu tô muito sincronizado. Eu comentei que eu tô sempre, sem querer, aqui linkando um assunto no outro, né? O próximo assunto aqui que eu tinha notado era material, tá? Então, como que vocês têm acesso, né, a esse tipo de material, de informações e etc. Primeiro passo, puxando a sardinha pro meu lado, mas é verdade, deu um trabalhão e é um material muito legal, super exclusivo. Eu sempre faço uma pesquisa... Eita, gente, derrubei o negócio de novo. Eu sempre faço uma pesquisa super atualizada para fazer esses materiais para vocês, tá? Então, lá tem tudo que você precisa saber aí, pelo menos de início, para começar essa sua jornada. Naturalmente, vocês já devem saber disso a essa altura, mas eu dou cursos, né, de especialização, então é óbvio que no curso você tem acesso a 1000 materiais, 1000 foi exagero, tá, gente? Enfim, a diversos materiais, justamente para te ajudar com isso. Então, desde a etapa comercial, argumentos comerciais, modelos de proposta para você colocar sua logo, exemplos de sinistro, né? Eu adoro exemplos de sinistro, porque realmente casos reais ajudam muito a gente a mostrar. Onde encontro o guia, Marcelo, tá no link do perfil, www.ngexpertise, que é o nome da empresa.com.br, mas é só entrar lá no perfil que ele tá salvo, que ele tá justamente ali na bio, tá? Me perdi o que eu tava falando, sobre o material. E aí, naturalmente, no curso também, né? Enfim, vocês sabem que eu tô aí no dia a dia, eu forneço todo o material que eu sei que na prática vocês precisam para atuar nesse negócio. Não apenas a parte de vendas, mas dicas de administração da pólice, né? Hoje a gente falou muito aqui sobre o risco em si, mas como vocês imaginam, e quem trabalha com seguro sabe disso, tem muita pegadinha no momento da cotação, nas diferenças entre os produtos das seguradoras, no momento do sinistro e por aí vai. Então, realmente, no curso completo, óbvio, a gente consegue passar e aprofundar cada ponto desses, tá? Mas fiquem de olho também, eu tô sempre postando, né, enfim, conteúdo diariamente aqui, como eu comentei, ajudem a amiga, curtam, enfim, compartilhem com os amigos, porque isso é importante mesmo, ajuda a entregar, tá? Se vocês gostam do produto, naturalmente, não quero forçar a barra, mas isso é importante realmente e é muito legal, tá, gente? Ponto final que eu tinha colocado aqui, estratégia comercial. Então, como transformar, digamos, esse conhecimento, né, ou enfim, essa sua estratégia, justamente, a prospecção do seguro cyber em uma estratégia comercial. Eu já dei alguns spoilers, digamos, desse tema, né, ao longo aqui da live, mas a verdade é que, e aí a verdade é essa mesmo, porque vocês sabem que, como eu comentei, gente, eu trabalho com D&O, eu trabalho com I&O, eu trabalho com garantia, graças a Deus está tentando muito negócio em todos esses, mas assim, nada tem batido o número de busca pelo seguro cyber, tá? Então realmente é um mercado que está muito aquecido.
Assim, como eu comentei, são pouquíssimos corretores, pouquíssimos mesmo, gente, que entendem do produto, que atuam em cima do produto, tá? O mercado tem crescido a números estrondosos, 254% só esse ano, como eu já comentei, versus, eu até dei essa alfinetada, digamos, no início da live, que tem outros ramos que, assim, o pessoal insiste em vender, não, porque eu acho que todos os seguros são importantes, mas assim, cresceu 7%, uau, cresceu 11%, uau, e os seguros de linhas financeiras crescendo mais de 200%, etc. E ninguém de olho, né? Então, assim, a ideia do meu projeto, como vocês sabem, eu trabalhei em grandes corretores, etc. Mas, hoje em dia, a ideia é trazer esse tipo de oportunidade para vocês, mostrar que é uma solução, não apenas uma oportunidade para o corretor de seguros, na verdade, mas uma solução de risco para os clientes de vocês. Os clientes de vocês merecem, vocês sabem que isso não falo da boca para fora, eu sou muito fã dessa proteção, dessa gestão de risco, né? Digamos assim, naturalmente contratar o seguro, e aí não apenas seguro cyber, né? Qualquer seguro não impede que você tenha um problema, tenha uma reclamação, tenha uma alegação de erro, né? Enfim, ou de vazamento de dados, mas com certeza ajuda aí com o cenário financeiro de um eventual prejuízo que a empresa possa ter, e quem não está precisando disso hoje em dia, tá? Então aumentou o sinistro muito em cyber, em RC profissional, em D&O. Então, assim, isso mostra ainda mais que o mercado está aquecido de maneira geral, não apenas em termos de contratação, mas em termos de reclamação, o que significa que os nossos clientes estão em risco, tá, pessoal? Outra dica sobre essa questão comercial, né? Utilizem casos reais. Aliás, eu vou dar uma dica muito simples, assim, é muito fácil achar hoje em dia notícias e etc. de ataques cibernéticos, tá? Então, se você estiver indo numa indústria, sei lá, só porque eu dei o exemplo aqui que um dos focos, né, ou tipo de empresa que as seguradoras atuam é transporte. Estou indo numa empresa de transporte. Sem brincadeira, Google, ataque cibernético empresa de transporte, ou algo do gênero, sejam criativos, mas enfim, tem muita informação na internet. Como eu comentei, é lógico, no guia completo já tem alguns exemplos de sinistro, eu vivo postando por aqui, quem é meu aluno sabe que tem acesso a um monte, tá, de exemplos, mas naturalmente, enfim, né, é legal a gente se envolver com esse processo, eu acabei de comentar isso, eu acho interessante particularmente, então é legal a gente se envolver para entender cada vez mais a nossa carteira, né? Então, quem tem muito cliente da área médica, é legal entender esse risco. Quem tem muito cliente advogado, é legal entender o que é preocupante para eles e por aí vai, tá? Alice, que tem muita procura e quem sair na frente sai ganhando. Nossa, mas muito, muito, muito mesmo. Então, é justamente esse o ponto, né? Como ninguém fala sobre isso, é um assunto que você pode inclusive utilizar, já que a gente está falando de estratégia comercial, para entrar naquele cliente que você sempre quis, mas que já tem outro corretor, né? Outra coisa, para fidelizar os seus clientes, porque, como eu comentei, é um risco muito real, um risco muito atual, a LGPD está aí, está começando a ser exigido em contrato. Então, assim, se você não oferecer, se ele não souber que você é o corretor que também trabalha com seguro cyber, com esse tipo de solução diferenciada, ele vai procurar outro, ele vai pedir indicação para o advogado dele. Então, assim, os clientes precisam saber que você atua com esse tipo de solução, tá? Então, é uma divulgação realmente de conhecimento que é necessária, tá, gente? Eu sempre bato nessa tecla, a gente sempre troca essa ideia, eu, enfim, gosto de trazer essa discussão aqui, mas eu entendo muito o papel do corretor de seguros como de consultor de risco. E aí, quando a gente fala de consultoria de risco, não tem como, no momento de pandemia, de home office e etc., né, com a nova legislação em vigor, a gente não falar sobre isso com os nossos clientes, tá? Então, o nosso papel é dar as soluções, naturalmente fica a critério dele, né, transferir esse risco ou não para o mercado segurador, mas os números falam por si só. Eu falo para vocês, porque eu tô no dia a dia, já tenho várias apólices, graças, se Deus quiser, vou fechar muitas ainda, porque tem bastante proposta na rua. Então, assim, realmente o risco aumentou muito, né, e os clientes merecem que a gente, enfim, leve essa solução para eles. Mais um ponto, assim, outra questão, aliás, que muita gente trouxe, né, um receio, digamos assim, muita gente trouxe essa questão na caixinha de hoje, é justamente, poxa, eu tenho medo, eu não conheço, né, eu tenho receio, é um ramo novo, muito linguajar diferente, é mesmo, né, quando a gente olha as definições desse tipo de apólice, vem um monte de definição que a gente nunca ouviu falar, poxa, o que é ransomware, quando a gente começa a tentar entender, mas, como tudo na vida,
quanto mais a gente estuda, e alguém acabou de comentar isso justamente, acho que, enfim, perdi que subiu aqui, mas conhecimento é tudo. Né? Então, hoje em dia a gente tem muito material disponível, né? Uma das chamadas da live era justamente, poxa, você provavelmente só começou a ouvir falar sobre isso hoje em dia, e realmente tem bastante material disponível, né? Na própria internet, como eu comentei, eu mesma, né? Sou essa facilitadora, eita gente, embolei aqui, sou essa facilitadora para vocês, tá? Então, tem que ter isso em mente, porque aumenta os seus negócios, fideliza os seus clientes, te posiciona como esse consultor de risco especialista, traz outros negócios, como a gente já comentou, né? Então, aquela empresa de TI que, enfim, o cara nunca quis comprar o RC profissional ou ele já tem o RC profissional com outro corretor. Poxa, liga para ele para ver se ele não quer uma reunião sobre risco cibernético, né? Anota a vigência do RC profissional nessa reunião para você ver o que acontece. E por aí vai, General idem, né? Se você está falando aí, tendo acesso a algum diretor, etc. Gestores, de maneira geral, são sempre o acesso correto para falar de seguro General. Aliás, eu vou fazer essa ressalva também. O acesso correto para falar de seguro cyber. A área de TI, já comentei, é ótima, né? Porque eles estão super ligados. Jurídico, idem, tá? E diretoria, né? Gestores, etc. Não apenas do General, que eu já acabei de dar essa dica, mas no seguro cyber também. Tá, gente? Uma última dica, fora o estudem, né? Antes de começar a ter reunião sobre isso. Até porque, como eu comentei, é um assunto que tem muito termo específico, né? Os clientes questionam mesmo na reunião. É óbvio que ninguém é obrigado a saber tudo. Esse ponto eu não sei, etc. Deixa eu verificar com a seguradora, mas você não saber nada, enfim, é um tiro no pé da imagem, contrário à imagem que você queria passar de especialista, né? Então é legal dar uma estudada no produto. Mais um ponto muito importante, que foi o último aqui que eu anotei, mas que é muito importante, é ter cadastro nas seguradoras certas, porque assim, isso acontece muito na prática e vai acontecer cada vez mais, porque mesmo que vocês não queiram, escreve o que eu tô te falando, vai começar a pintar a cotação de seguro cyber para vocês. O que mais acontece aqui é chegar corretor desesperado na consultoria, precisando de ajuda, porque não tem ideia do que é seguro cyber e tem um cliente que está precisando. E aí a gente vai ver se cara não tem cadastro em nenhuma das seguradoras que a gente precisava ter. É lógico que, enfim, ou a gente vai perder time, a gente pode até correr atrás para cadastrar e etc, dependendo da seguradora, consegue ser relativamente rápido, mas é lógico que é um impeditivo. E aí duas coisas, não apenas você tem que ter cadastro, como... Isso é uma dica para a vida também, para todo mundo que trabalha com seguro, vocês sabem disso, tem que conversar com a seguradora, saber como é que tá o apetite, que tipo de risco você gosta, né? Esse tipo de relacionamento com as seguradoras também é muito legal e faz muito sentido, tá? Dica de livro sobre o assunto. Alice, eu confesso que sobre seguro cyber especificamente eu não sei, mas sobre a LGPD tem um bem legal, que eu não lembro agora o nome, mas eu vou, enfim, anotar aqui até para... De repente eu passo para todo mundo essa dica. Para colocar e te passar. Mas sobre seguro cyber, o melhor conteúdo é o meu, tô brincando. Vamos lá. Estratégia comercial era isso, gente, na verdade. Acho que foi legal, né? Vocês ficaram com alguma dúvida? Gostaram? Bate palminha aí pra saber. Eu sei que hoje em dia foi um pouco mais superficial. Hoje em dia. A live de hoje, o tema foi um pouco mais superficial. A ideia era realmente alertar vocês sobre essa gigante oportunidade que está acontecendo no mercado, oportunidade de vocês ganharem dinheiro, oportunidade de vocês se diferenciarem junto aos clientes, oportunidade, a gente sempre usa esse termo, né, no mercado segurador, mas é o verdadeiro oceano azul do mercado segurador. O assunto está super em voga, a lei acabou de ser aprovada, os clientes ainda não têm, que daqui a 2 anos, escreve o que eu estou te falando, todo mundo vai ter e vai ficar a mesma concorrência que você passa em outros seguros. Então evite isso, né? Invista em conhecimento, né? Seja tempo, seja grana nesse sentido, entenda quem são as seguradoras, corre atrás porque vale a pena, tá? Como eu comentei, eu trabalho com vários outros seguros e graças a Deus, né, linhas financeiras, até fiz um post sobre isso, tá bombando tudo, Genoa, enfim, garantia, mas eu tenho batido no seguro cyber, gente, não é à toa, tá? Porque o momento é muito propício pra gente falar sobre isso, pra gente utilizar ele como estratégia comercial e pra gente levar essa solução para os clientes, porque o tema tá muito quente, né? Acho que é isso, galera. Rogério querido, Carol querida, Alice, gente, muito obrigada a todos que participaram. Foi muito, muito legal, adorei a companhia de vocês hoje. Contem comigo, vocês sabem disso, tá? Para quem ainda não baixou o guia, venha lá no perfil, tá? Como eu comentei, tá por lá. E o Rogério, eu comentei no Stories uma palavra, tem como comentar, não lembro o nome. Querido, não sei, não entendi, na verdade.
Cris, querida, que maravilha te ver aqui. Ai, gente, eu amo quando entram ex-colegas de trabalho. Amo vocês acompanhando por aqui. DPO, eu acho. Ah, DPO, sim, perfeito. O que é DPO? Vou fazer esse último esclarecimento. Isso é um conceito que a LGPD traz, tá? Que é o Data Protection Officer. Então, pela lei, toda empresa precisa ter uma pessoa que é responsável pelos dados, tá? Ou por qualquer comprometimento, responder se tiver um evento aí de vazamento de dados, tá? E aí esse DPO, esse Data Protection Officer, ele pode ser tanto uma empresa especializada, existem empresas que fazem, né, isso, então seja um escritório de advocacia, enfim, pessoas realmente especializadas nisso, ou pode ser, porque de novo, tem que ter, tá? Ou pode ser uma pessoa qualquer de dentro da empresa. Então, geralmente, né, diretor jurídico, algo do gênero, mas se não tiver, vai aí quem assinar perante, quem responde, digamos assim, perante a agência reguladora. Então é muito importante, realmente, é uma exposição muito grande para essa pessoa ou empresa que está assumindo esse papel de DPO. DPO em inglês, né? Data Protection Officer, tá? Então ele é o responsável pelos dados. Perfeito, exatamente, Alice, tá? E aí uma ressalva, como eu comentei, ele pode tanto ser uma empresa como uma pessoa física, sendo a pessoa física, que aliás a pergunta, se eu não me engano, no Stories era sobre isso, não são todas as seguradoras que cobrem, tá? Então o seguro cyber ele é contratado pela empresa e não são todas que dão justamente extensão para as pessoas que trabalham, para o DPO, para os gestores e por aí vai. Então isso também é outro ponto aí de diferença das seguradoras que tem que ficar de olho, porque realmente tem muito risco, ao meu ver, assim, é a pessoa que mais tem risco dentro da empresa. Tá, gente? Acho que foi isso. Foi maravilhosa a presença de todos vocês. Adorei a live de hoje. Já comentei, sou suspeita para falar que seguro cyber é realmente muito interessante, então me empolguei aqui. Mas é isso, contem comigo, vamos pra cima, aproveitar essas oportunidades, tem tudo pra gente bombar nesse mercado, porque não tem ninguém de olho ainda e a gente vai nadar de braçada, tá? Quem já não tá nadando, né? Então é isso, último comentário aqui da Alice, deixa eu ver, muitas pessoas estão se especializando em ser e ganhando dinheiro. Imagino, gente, a LGPD é uma oportunidade para todo mundo, não só para o corretor de seguro no que se refere a seguro cyber, mas é um mercado que está muito aquecido. Quem está se especializando nisso na área jurídica, quem está se especializando nisso na área de TI, quem está se especializando nisso em 1000 questões, está todo mundo ganhando muito dinheiro, não vamos ficar de fora, né? Então é isso, tá? Marcos, querido, se eu tô preparada pra você ficar em cima de mim, vambora, galera! Eu quero muito realmente, eu até brinquei isso, né, hoje, postei lá no Stories, o feedback preferido que eu gosto de receber é ver vocês tendo resultado, tá? Indo pra cima, tendo fechamento de apólice, é uma apólice muito, muito legal de trabalhar, tá? É um produto muito interessante que ainda vai crescer demais e tem tudo pra gente aproveitar essa oportunidade. Gente, é isso. Eu fico aqui trocando ideia com vocês, fico me estendendo. Amo o assunto, mas ainda me sinto insegura. Pois é, assim, Alice, era o que a gente estava comentando, né? É muito natural que quando a gente não tenha muito conhecimento no assunto, a gente ainda tenha esse receio, esse pé atrás. Mas, como tudo na vida, quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente mete a cara, digamos assim, entre aspas, né? A gente vai ganhando experiência, vai participando de várias reuniões, vai entendendo o risco melhor dos clientes, vai entendendo o apetite das seguradoras, vai regulando sinistros. A gente sabe que, enfim, tem muita experiência aí a se ganhar com sinistros de seguro cyber. Como eu comentei, é um mercado relativamente novo, mas está aumentando, né, as reclamações, os sinistros, etc. Então, tem pouquíssimos corretores trabalhando com isso. Vocês estão, enfim, muito certos nesse sentido. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Contem comigo. Essa live vai ficar gravada, então quem perdeu o início, quiser voltar e etc., não deixem de baixar o guia completo do Seguro Cyber e acreditem em mim quando eu falo que é uma oportunidade. Adorei. Até a próxima.